Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que vamos meditar, discorrendo sobre o plano da salvação. Nós entendemos pela Escritura que o plano de Deus para salvar a humanidade foi realizado e planejado pelo próprio Deus ainda antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. Deus já tinha elaborado este plano de salvação e o seu Filho, Jesus Cristo, já havia colocado-se à disposição para, no momento oportuno, na direção de Deus, vir a este mundo para então concretizar o plano de Deus de alcance universal para toda a humanidade, para o plano de salvação. Ele tornou-se mais evidente quando Deus, ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, e ao formar dele a mulher, colocá-los no jardim do Éden e desfrutar de momentos prazerosos de alegria, paz, comunhão e vida permanente, até o dia em que decidiram desobedecer uma orientação de Deus. E a Escritura afirma que isto foi a causa pela qual o homem perdeu a comunhão com Deus, com a entrada do pecado no mundo, que por um só o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e isso estendeu-se a toda a humanidade. Perdidos e separados de Deus, agora vivendo e andando errante, sem esperança, sem um sentido de vida, debaixo de uma pesada condenação, que é a separação de Deus, tanto física quanto espiritual e quanto eterna, que são as mortes física, espiritual e eterna. Porém, o Deus que o criou não o criou para a morte, criou para a vida. Então, ao homem desobedecer, Deus já tinha o seu plano estabelecido e então passou a colocar em desenvolvimento, ao longo dos profetas, como haveria de acontecer e se realizar este plano. E no versículo que li, sintetiza-se aqui o plano da salvação idealizado por Deus, realizado por Jesus e colocado à nossa disposição e, mediante o Espírito Santo, é aplicado sobre a nossa vida. Então vamos discorrer dentro deste versículo, falando sobre este plano maravilhoso da salvação. É bem verdade que, em primeiro lugar, nós precisamos entender a origem da salvação. Onde é que se origina a salvação? Bem, aqui está dito que Deus amou o mundo. Então, se a primeira palavra é Deus, a origem está em Deus. Veja o que diz o Salmo 96 e o verso 2. Está escrito assim. Salmo 96, verso 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. A salvação de quem? De Deus. Então, Deus é a origem da salvação. Em Isaías, no capítulo 43, os versículos 11 e 12, está escrito assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois
as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Quando os apóstolos diante de Jesus interrogaram a Jesus, quem, pois, pode salvar-se? Mateus deixou registrado no capítulo 19, versículos 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Veja a resposta de Jesus. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Deus é a origem da salvação. A salvação emana de Deus para a humanidade. E qual é a causa da salvação? Se a origem da salvação é em Deus, qual foi a causa dominante para que isto acontecesse? Então, no versículo que li, está escrito, porque Deus amou. Então, o amor de Deus é a causa da salvação. Este amor imensurável, que a palavra nos afirma que Deus amou de tal maneira, ou seja, não tem como quantificar ou limitar o amor de Deus. É um amor extensivo. E este amor está à disponibilidade. Então, a causa da salvação é o amor de Deus. Deus amou. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a prova do amor de Deus. Então, Deus amou. Pois bem, se a origem da salvação é Deus e a causa motivadora da salvação é o amor de Deus, qual é o objeto da salvação? Esta salvação é direcionada a quem? Então aqui está, Deus amou o mundo. E que mundo é este que Deus amou? É o mundo das pessoas, porque na Escritura existe mundo físico, as coisas criadas por Deus, existe o mundo das pessoas e existe o mundo no sentido religioso, espiritual, o mundo que jaz no maligno, o mundo que Deus criou e o mundo que significa as pessoas. Então essa palavra aqui, mundo, o mundo que Deus amou aqui são as pessoas, porque Deus amou o mundo e diz que todo aquele do mundo que nele crê tem a salvação. Então, este mundo diz-nos sobre as pessoas. Então, o objeto da salvação é o mundo. Não está dito que é parte do mundo, que são algumas pessoas do mundo, mas ele amou o mundo todo, na sua totalidade. Então, o objeto da salvação é para todo o mundo. Tanto é que lá em Apocalipse, João deixou registrado no capítulo 5 e o versículo 9, as seguintes palavras. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Toda língua, povo, tribo e nação. Não foi exclusivo somente para este ou para aquele. De toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Então, o objeto da salvação é o mundo, as pessoas, na sua totalidade. E a base desta salvação diz-nos que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus é a base desta salvação.
porque ele é o Filho unigênito que Deus deu como prova do seu amor para a salvação da humanidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 28, deixou registrado assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Então, Jesus é a base da salvação. Pedro deixou registrado, Lucas deixou escrito em Atos 4 e 12, porque debaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome há entre os homens dado pelo qual devamos ser salvos, somente através de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 15, ele deixou registrado que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a base da salvação é Jesus, o Filho unigênito que Deus deu, Deus entregou. Então, a natureza da salvação diz que Deus deu, é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, é a salvação através de Jesus. Para Deus custou a vida do seu Filho em sacrifício. Para a humanidade, Deus coloca à disposição de maneira gratuita. Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é gratuita, é oferecida por Deus de maneira gratuita a toda a humanidade, a todo o pecador. Então, esta salvação, que é gratuita, ela é oferecida. O próprio Deus criou este meio para alcançar e salvar a humanidade. Então, a natureza, sendo gratuita, significa que ninguém está fora do alcance da salvação. Se fosse oferecido algum preço que as pessoas pagassem, ou por algum tipo de merecimento, ninguém teria condições. Mas como ela é oferecida por Deus gratuitamente, ela tem o alcance para todas as pessoas. Ninguém pode dizer que está fora do propósito da salvação, porque ela é de graça, ela é gratuita. Agora, o caráter desta salvação, nós encontramos na palavra de Deus que está escrito: para que todo aquele, não diz todos aqueles, diz todo aquele. Isso significa que a salvação, ela é individual. Individual. Pode salvar? Pode muitas pessoas crerem ao mesmo tempo, sim, mas não é salvação coletiva. Para cada um deles, a salvação é individual. Por isso diz aqui: para que todo aquele que nele crê. Então, cada um, individualmente, deve, ao ouvir a mensagem da salvação, originada em Deus, ocasionada pelo seu amor, tendo como objeto a humanidade e como base Jesus, o Filho unigênito, esta salvação, que é gratuita, ela deve ser recebida também por cada um de nós individualmente. É uma experiência individual de todo ser humano. Então, o caráter da salvação é individual. Quando Paulo falou com o carcereiro de Filipos, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, ele crendo, ele seria salvo. A casa dele crendo, seria salvo. Cada um deveria demonstrar individualmente
a sua fé em Jesus para a salvação. Então, o caráter da salvação é individual. E a condição da salvação? Qual é a condição? Quando é que a salvação torna-se uma realidade na vida das pessoas? Então vamos ao texto. Para que todo aquele que nele crê. Então, a condição para a salvação é crer, é a fé no Senhor Jesus. E mais uma vez, voltando a Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Quando Paulo falou ao carcereiro, disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, a condição para a salvação é crer em Jesus. Foi o que Pedro disse: não há nenhum nome abaixo do céu e acima da terra, entre os homens, pelo qual devam ser salvos, a não ser unicamente o nome de Jesus. Então, em Jesus é preciso crer para ser salvo. E qual é o tempo da salvação? Veja o que diz o texto: para que todo aquele que nele crê. Não diz para que todo aquele que nele creu, referindo ao passado. Não está dizendo também aquele que nele crerá, relacionado a futuro. Mas diz aquele que nele crê. Então isso está no presente. Então a salvação é oferecida hoje. O dia é hoje. O momento é agora. O ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. Nós só temos diante de nós o hoje. E a salvação de Deus para nós é para hoje. Não é para amanhã, não é para o ontem, é para hoje. Então, observamos o que diz Hebreus 4:7. Está escrito assim. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está dizendo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, segunda epístola, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então este dia é hoje. Então o tempo da salvação não é para o ontem, não é para o amanhã. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Então, o tempo da salvação é hoje. E a certeza? Qual é a certeza da salvação? A certeza da salvação é que aqueles que crerem no Senhor Jesus como a prova do amor de Deus em entregá-lo e nele crer, eles têm a vida eterna. Esta é a certeza da salvação. Ele é salvo, ele é liberto, ele é perdoado, ele é transformado e ele tem. Não diz terá, não diz teve, diz tem. Então tem a vida eterna. Todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna. E a vida eterna, conforme está registrado aqui em João, no capítulo 3, os versículos 15 e 36, está assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. No capítulo 6, o versículo 47, está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida
eterna. Capítulo 17, versículos 2 e 3, está escrito assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, e o versículo 12, está escrito assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, a certeza da salvação é que tem a vida eterna aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E qual é o resultado da salvação? Então, o resultado da salvação, uma vez que a pessoa ouviu, uma vez que creu e que professou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a vida eterna e ele não está mais sentenciado a perecer, ou seja, a enfrentar a separação de Deus por ocasião da condenação. Então, o resultado da salvação é que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui em João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja o plano da salvação que foi planejado por Deus, executado por Jesus, colocado à disposição da humanidade e é aplicado na nossa vida mediante a ação poderosa do Espírito Santo, porque a palavra afirma que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Neste convencimento que o Espírito Santo faz na nossa vida, na nossa mente e coração, do pecado, da justiça e do juízo, nos leva a entender e compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, discorremos aqui, dentro do tema O Plano da Salvação, sobre 10 realidades que encontramos. A primeira é a origem da salvação. Ela está em Deus. Segunda realidade, a causa da salvação é o amor de Deus. Terceira realidade, o objeto da salvação é o mundo. Quarta realidade, a base da salvação é o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito. A quinta realidade é a natureza da salvação. Ela é gratuita. A sexta realidade, o caráter da salvação é individual. A sétima realidade, a condição da salvação é para todo o que nele crer. A oitava realidade, o tempo da salvação é hoje. Não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje. A nona realidade, a certeza da salvação é os que nele creem, têm a vida eterna. E a décima realidade é o resultado da salvação. Uma vez que quem crê tem a vida eterna, está escrito, para que não pereça, não vai perecer, mas vai desfrutar a vida eterna com Deus. Que isto seja uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Receber com alegria e gratidão
esta tão grande e poderosa salvação, planejada por Deus, executada por Jesus e aplicada em nós pelo Espírito Santo, que nos livra da condenação e nos coloca para desfrutar com Deus a vida eterna. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.